Boa noite a todos, estamos de volta em mais um Jô Podcast. Marquinhos não gosta que eu fale estamos de volta, né? Porque ele falou que igual que eu tô na propaganda e volto. Mas não é isso, Marquinhos. Marquinhos, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tô recebendo aqui a Lira, o esposo. Sejam bem-vindos ao nosso Jô Podcast. Gente, hoje no nosso Jô Podcast, né, a gente vai estar falando de, acho de literatura, falando de leitura, falando de livro, falando de coisa boa, falando de juventude no mundo da leitura. E isso é maravilhoso, né? A gente vê jovens mergulhando no mundo da leitura. Estou recebendo hoje com muito carinho Eduardo Lira aqui no nosso Jô Podcast. Eduardo, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer enorme estar aqui, uma satisfação. Pois é, Eduardo. Hoje eu estou tendo o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, né? Eu já ouço de você já tem um tempo, desde que eu conheço sua mãe também, conheci pessoalmente hoje, mas a gente já tem um contato, já tem um tempo, e ela sempre falando da sua facilidade em escrever, né? Eu queria conhecer um pouquinho do Eduardo. Eduardo hoje tem quantos anos? Eu tenho 20 anos. 20 anos? 20 anos. Não, há quanto tempo você é escritor? Não, porque 20 anos, já nasceu, eu estava na barriga da Ítala escrevendo. Não. Não, né? Não, eu comecei a escrever, de fato, me dedicar a isso com 18 anos, durante o período da pandemia. Ah, né? Tá recente, Bem 2 recente, anos. Já me dedicava durante a escola, né? Na matéria de redação, que era uma matéria que eu sempre gostei. Mas, de fato, assim, a leitura por prazer mesmo e de se expressar de uma maneira mais literária foi no início da pandemia em 2020. Ah, tá. Então, eu quero conhecer um pouquinho do Eduardo, né? O Eduardo hoje é só escritor ou continua estudando? Tá fazendo o quê? Não, eu continuo estudando, eu faço faculdade, também trabalho durante o dia, mas sempre encontro um espaço quando eu posso para fazer o que eu gosto mesmo, que é escrever. Eu amo escrever e mesmo na rotina às vezes muito corrida, mas são pequenos espaços mesmo em que a inspiração vem, né? Como às vezes dentro de um ônibus você está naquele momento, na correria, mas é por observar ao redor que você capta ali um momento, e se eu não escrever ali eu sei que eu não vou encontrar outro momento, então eu começo a escrever no celular e depois eu passo para o computador. Então, a gente vai falar um pouquinho já do seu livro. Eu queria que você falasse um pouquinho da história do seu livro, né? Como é que surgiu você escrever um livro? Em que momento você disse assim, não, acho que eu vou escrever um livro? Como é que é isso? Então, 2020 foi o meu terceiro ano no colégio e era o ano da minha formatura, né? E há sempre uma expectativa, né, no último ano de eventos e um fechamento, né, de um ciclo mesmo de estudos, muitas decisões a tomar. E virou o ano e logo depois, em março, né, nós entramos em quarentena. Foi a pandemia, né? Exatamente. E ali houve uma quebra muito grande de expectativas, né? Eu já vinha numa rotina, assim, de eventos, assim, com amigos mesmo, né? Mas em família, sempre saindo, sempre uma rotina muito agitada. E, de repente, você é visto dentro de casa e você se confronta consigo mesmo, na verdade, Sim. né? Você não tem para onde sair, você não tem pessoas para te manter ocupado. E aí é quando volta, às vezes, algumas perguntas, questionamentos que já ficam na nossa mente, mas a gente coloca eles de lado porque não é prioridade. Não é importante pensar na vida, no que cada coisa significa. Não, eu tenho que me concentrar no hoje, no prático, no meu trabalho. De 7 a 5 eu estou ocupado e segue a rotina. E aí você está em casa e tudo aquilo volta. E agora você se confronta mesmo. E foi aquele momento que, quando tudo isso veio, né, do estar mesmo em casa, de você viver aquele momento, ali para mim ressoou muito e eu decidi colocar mesmo em palavras, né, aquilo que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo. E o meu primeiro texto, que embora não entrou no livro, mas eu tenho ele para mim, porque eu acho que foi o começo, né, e é uma conquista minha, que se chamava
pássaros dentro de uma gaiola. Retratando o momento que você estava vivendo. Todos nós estávamos vivendo, né? Então, eu posso dizer que nasceu dentro da pandemia o escritor? Sim, com certeza. Assim, já havia, né, um pouco da escrita, como eu falei, na escola, já havia um certo incentivo, né? Mas você acha assim, que se não existisse pandemia, existiria hoje um Eduardo com um livro? Não existiria, de forma alguma. Acho que a vida teria continuado e eu nunca teria nem sequer cogitado essa possibilidade. Olha que legal. O interessante de tudo isso, Eduardo, é que a gente vendo que tantas pessoas entraram em vários estágios no período de pandemia, né? Uns entraram para a depressão, outros o desespero, porque queria ver gente, queria estar com gente, queria conversar e não podia. Outros partiram para esse lado também, né, de um pouco do autoconhecimento. Porque eu vendo você lançando um livro, saindo desta pandemia, deste momento, né, a inspiração saindo deste momento, é como se de repente você tivesse tido ali uma oportunidade, né, de um autoconhecimento, de descobrir um autor, né? Sim, com certeza. Eu fiz terapia, fiz durante a pandemia também, fui incentivado também pela minha terapeuta a expressar em palavras, mas eu não tinha esse costume, assim, eu admirava até, achava interessante, mas eu não tinha esse hábito. Mas eu vivia naquele momento, né, dentro de casa, em que era o tempo todo notícias sobre mortes, né, sobre situações... Deprimente, né? Foi um momento muito devastador. Né? Então, assim, era uma situação horrível e eu queria, assim, me desligar um pouco daquilo ali, assim... Eu, inclusive, desinstalei todas as redes sociais que eu tinha, porque eu queria mesmo, assim, interagir comigo. Então, foi naquele momento que eu tirei tudo, passei um período, assim, meio recluso mesmo, e ali nasceu o escritor. Que coisa legal. Agora, a gente fala... Antes da gente entrar para falar do seu livro, eu quero saber, assim... quem são seus inspiradores, né? Porque todo escritor, eu acho que vai lá, busca um pouquinho de um pouquinho de outro. Sua inspiração veio de onde? Então, assim, na escola, a escola que eu estudava tinha uma boa biblioteca em que eu já visitava com alguns amigos, mas era leitura de gibi, era um espaço mesmo para conviver, não era muito para leitura. Mas lá dentro eu já era incentivado a ler algumas coisas que para minha geração era normal, né? Ler Um Diário de um Banana, ler O Extraordinário, que foi um livro que me emocionou muito. E além dos paradidáticos da escola, que eu fazia um esforço para ler, Machado de Assis, por exemplo, só que era uma literatura tão pesada e tão fora do meu contexto que eu achava difícil me relacionar. Mas durante a pandemia, em contato com alguns amigos que também tiveram interesse em se dedicar mais à leitura, nós começamos a formar pequenos grupos em que nós decidimos todos, vamos ler esse livro. E a gente lia. Que legal! E era um clube da leitura disfarçada, Olha, né? que legal, que ideia boa! Isso. Então a gente de fazia incentivo. Virtualmente mesmo. E o meu primeiro livro que eu li durante a pandemia e que, assim, fez toda a parte do processo, na verdade, foi o livro Oliver Twist, de Charles Dickens, que é um escritor britânico. E, assim, eu achei riquíssima a leitura, assim, eu acho que são personagens atemporais, é uma história que move mesmo, e a partir dali, eu acho que foi quando eu comecei a fazer um filtro do que era o meu gosto pessoal de leitura, porque aí eu comecei a ler outros livros que já não me chamavam tanto a atenção, livros mais atuais, alguns romances também. E eu achava a história interessante, mas eu via que não era bem aquilo ali. Porque Dickens ele já tem uma pegada do existencialismo, né? Que era ele questionar por que a sociedade, naquela época, né, anos 1800, aceitava que órfãos corressem na rua, né, sem nenhuma proteção, que era normal uma criança se envolver com crime tão cedo.
E era uma sociedade, né, quer dizer, na Inglaterra, um país tão rico, né, em que já havia uma desigualdade social. Então aquilo me chamou muita atenção. Mas aí depois eu acabei voltando para o Brasil, porque eu queria dar uma nova chance e conhecer escritores. Eu já havia, né, lido folheado alguns livros, e eu comecei a ler. O primeiro livro que eu li mesmo foi Deixa o Alfredo Falar, que são crônicas de Fernando Sabino. Olha, esse aí eu conheço. Maravilhoso esse livro. Até hoje eu leio. Já é uma opção para mim, ó. Gosto depois do muito, seu. Muito mesmo, porque Fernando Sabino, ele traz as crônicas de uma maneira muito divertida, leve, mas sem deixar de falar coisas que são importantes, né? Então, ali foi quando eu comecei a ler e me apaixonei. Desde então, eu comecei a desenvolver mais gosto pela poesia mesmo brasileira e as crônicas do Brasil, que são fenomenais. Agora, você começou com 18, hoje está com 20, lançou já esse livro, né? Está ainda, né, lançando em vários lugares esse livro. Você acha que daqui para frente muitas coisas ainda vai mudar do seu gosto literário? Assim, você acha que vai ter muita mudança? Até o Eduardo com 30 anos, como você imagina o Eduardo com 30 anos? Eu acho que vão haver mudanças, assim, porque eu acho que a gente está o tempo todo redescobrindo, né, as coisas que são importantes, aquilo que permanece, né, que eu acho que existe uma base que tem que ser sólida na nossa vida, aquilo que são princípios, aquilo que faz parte mesmo, né. Eu acho que eu posso falar da minha família, assim, da base que eu fui criado, mas em especial, por exemplo, eu conheci antes da pandemia um tio-avô da minha mãe, que também se chamava Eduardo e que era escritor. Quer dizer, ele, na verdade, ele era repentista. E era uma cultura muito comum de Pernambuco, né? E ele, inclusive, já mudou para Brasília na época da construção da cidade e já foi convidado à Universidade Federal de Brasília para contar um pouco da sua literatura. Embora ele nunca se dedicou totalmente àquilo, mas Ele é vivo? Ele faleceu. Já faleceu. Já faleceu. Mas eu acho que tem um pouco do sangue também da família. Repentista é muito legal, né, menino? É muito, muito show. A sua família natural é de Pernambuco? Eu nasci em Maceió, Alagoas. Gente, é uma mistura, né? Minha mãe é pernambucana, meu pai é alagoano. É uma mistura ali, gente. É uma mistura uma mistura de raça, de tribo, Marquinhos. Aí saiu o Eduardo, esse talento, que coisa boa. Eduardo, a gente falando desse livro, né, especificamente, Marquinhos, coloca aí na telinha, ele fez aí um lançamento, né, na Feira Literária de Macaé, que foi um sucesso. Olha aí, ele autografando, a gente vai falar sobre o tributo ao existencialismo, mas o Eduardo Lira autografando o livro dele em Macaé. Você participou também, além de Macaé, Rio das Ostras. Isso, Rio das Ostras também, né? Rio das Ostras, outro projeto. Como é que você vê hoje uma feira literária como essa que os municípios vêm promovendo? Você acha isso, esse incentivo, né? Como você vê esse incentivo? Eu acho essencial. Acho que quanto mais puder dar espaço, né, a novos autores, não só eu, mas outros autores também que eu tive a oportunidade de conhecer, que são de Macaé e de região, e que são pessoas... Olha seus amigos prestigiando, todos né? Todos os amigos família. aí. Que legal. Tão novinho, né, Lida? Que coisa boa. Eu acho que... Não, tudo bem. São feiras muito importantes e que tem que ter a participação das pessoas que gostam de literatura ou que escrevem ou que às vezes... não são pessoas que tiveram a oportunidade de ser divulgadas, né? Quer dizer, eu conheci pessoas que já têm mais de 60 anos, que só agora tiveram a oportunidade de publicar um livro, mas que estão lá, estão tendo, né, esse espaço, essa chance de contribuir também com a literatura deles. Então, eu acho que é muito importante esses eventos. Pois é, Eduardo, a gente falando... você, 20 anos, lançando um livro, nós estamos num mundo tão louco, né? A gente falava até aqui em off sobre essa questão da internet, que ninguém tem paciência para mais nada. E pegar um livro para ler, né?
exige tanta coisa, né? Requer tanta coisa da gente. Primeiro você pegou um livro, você escolheu pela capa, ou alguém te indicou, você vai ali, pega o livro, lê palavra por palavra daquelas páginas de um livro, né? Você acha que hoje o jovem, né, diante dessa tecnologia toda, que são as redes sociais, nós vamos ter de volta esse momento do jovem lendo livro de verdade? Olha, eu acho que sim. Eu não me considero um otimista, como diz Ariano Suassuna, né? Mas eu acho que sim, porque eu vejo ao meu redor uma juventude que ainda é uma parcela pequena, né, em relação à maioria, mas que tem gosto pela literatura, né? Quer dizer, minha primeira venda na feira de Macaé foi para uma menina de 6 anos. Ai, gente! Chamada Maria Luísa. Que coisa! Maria Luísa, de 6 anos, chegou, viu o livro, pediu, falei, claro, pode olhar, fica à vontade. Folheou, não sei ao certo quanto que aquilo chamou de fato a atenção dela, mas eu sei que as gravuras, aquilo ali mexeu com ela. E ela me pediu, perguntou, falei, claro e tal, e realizei a venda, autografei para ela. E assim, 6 anos. Eu acho que, mesmo que talvez seja só o começo da vida, da leitura dela, mas ela conheceu um autor. Isso, assim, é uma coisa incrível, né? Assim, é uma coisa que talvez para ela marque, né, em alguma forma. E não só isso, mas a minha geração, que foi uma geração que cresceu na transição entre brincar na rua e um computador dentro de casa, é uma geração que hoje já sente um certo cansaço das redes sociais. E isso, quando eu converso com outros jovens de 20, 25 anos, a maioria que eu pergunto do meu convívio falam que em algum momento já desinstalaram e passaram um período sem, porque sentiram essa necessidade. É porque o imediatismo chegou a um ponto que não tem como ir muito mais. Sim. E não tem como voltar também, né? Exatamente. Pra não separar mesmo, né? Dá então, um tempo. Quando a gente sai, aí parece que o tempo ele estica, né? Porque você agora tem mais tempo e você começa a querer fazer outra coisa, pegar um livro, aprender a desenhar, tocar um instrumento. E tudo isso vai criando de novo aquele senso que a gente tinha quando criança, de que é possível você aprender, fazer algo novo, mas que ele se perde porque a gente vai crescendo e a tecnologia avançando e tudo parecia pronto. Parecia que o mundo tinha se resolvido. Quer dizer, nós estávamos no auge da globalização, a informação vinha cada vez mais rápido, a internet passou do modem para o 3G, do 3G e 4G, hoje já somos 5G, fibra ótica. Então, assim, às vezes eu acho que para a nossa geração parece que tudo já foi descoberto, né? Mas aí você chega e percebe que você tem algo a acrescentar. E aí é essa introspecção que eu acho que faz a diferença na vida da Você acha que esse freio veio com essa situação agora da chegada da inteligência artificial? Sim, com certeza também. Isso aí foi assustador, né, Eduardo? E é algo muito complicado mesmo, porque a internet, na verdade, ainda é uma terra sem lei, né? Uma terra sem lei. Ainda estamos criando o que é uma ideia, por exemplo, para uma criança ficar com um tablet na mão. Será que isso está fazendo bem? Vamos falar sobre isso, né? Vamos tentar ver o tempo de tela, o tempo de exposição e ainda mais, né? O que é que está sendo publicado na internet, né? Então, hoje você tem uma inteligência artificial que tem uma capacidade criativa limitada, né, por um ser humano, mas que ela já está começando a se desenvolver. Será que ela vai tomar o espaço do escritor, né? Então, assim, a gente já tem um espaço tão curto diante de editoras que têm grande nome, peso e que mantêm o status quo de livros que já são consagrados, mas que o autor, ele ainda está sendo, quer dizer, a gente vai esperar ele morrer para dar valor. Dar o valor, né? E é muito interessante, Eduardo, que eu estou muito feliz, assim, de receber você aqui hoje, porque, assim, tão jovem, e a gente vê que, ao escrever um livro, um pouco da sua alma está aí, né? Sim. Um pouco da sua
o tempo escrevendo, o tempo pensando, o tempo se inspirando, né, para escrever um livro. E isso é muito, muito bom eu estar diante de um jovem. Você me fez agora voltar nos meus filhos, Lira. Que meu filho tem 24, minha filha tem 29, e eles são apaixonados pela leitura, né? E eles falam muito sobre isso, sobre a questão da rede social, a importância de a gente saber dosar, né? A gente não tem hoje como viver sem, né? As redes sociais, sem a informatização, sem atualização. Sim. Mas também a gente não deixar isso, ter o tempo para tudo, né? Eu me lembrei até de uma situação aqui, que a gente pega o celular, muitos celulares já dizem quanto tempo você fica, né? Você utilizou do telefone. E muitas pessoas, no nosso caso, do rádio e daqui do podcast, a gente utiliza, né, do celular também para o trabalho. Mas muitas pessoas, elas utilizam só para o lazer. Uhum. E ela vai olhar lá, tem 4 horas que ela estava... Aí a gente fala assim, mas, nossa, eu tô sem tempo para tudo, eu não pude visitar uma amiga, eu não pude fazer algo, faltou tempo para isso, faltou tempo para aquilo. Mas não você passou 4 horas olhando o celular, né? São 4 horas da sua vida que você passou ali naquele dia, que tem 24 horas, né? E o dia tem 24 horas para todo mundo. Por que para muita gente dá para fazer quase tudo? Eu sei que tá tudo muito corrido também, né? Mas é muito interessante a gente falar sobre isso, né? Só acrescentando, meus filhos falavam sobre isso. Eu tô sem tempo. Mãe, controla o tempo no celular. Os filhos falando isso, e eu achei muito, muito legal, porque eles têm isso aí, eles têm o tempo deles, né? De permanecer nas redes sociais. Sim, eu acho assim, eu costumo dizer quando nós conversamos sobre isso lá em casa que no meu ponto de vista, a internet é uma faca de 2 gumes. Uhum. Eu não posso deixar de dizer que parte do público que eu tenho contato e que se interessam pela minha literatura querem me ver no Instagram, querem que eu poste alguma coisa lá. Eles querem saber algo além do livro. Então, quem é o escritor, o que é que ele se interessa. O que o Eduardo faz no dia a dia. Isso, exatamente. Então, existe, e isso é bom porque me dá acesso a um público maior do que se eu fosse falar, né, só com as pessoas do meu convívio. Mas, por outro lado, existe a questão do tempo de uso. E, às vezes, você não tem condições de passar 4 horas direto, mas se você somar meia hora que a gente vai passando durante o dia, deu aquelas 4 horas, né? Então, assim, eu, de vez em quando eu sinto que tá indo, e eu vi isso porque eu passei 3 anos fora, né? Eu voltei esse ano, que foi o ano que eu decidi publicar, e eu voltei pro Instagram com uma conta agora profissional, né, como escritor. E o meu feed, ele mudou totalmente. Porque antes aparecia muita coisa para perder tempo mesmo, né? Eram memes, eram vídeos em alta. Mas agora, ele só aparece as ferramentas que eu utilizo. Então, eu acabo tendo menos interesse. É profissional mesmo. Profissional. Eu não passo tanto tempo lá. Mas eu sei que para o uso comum, ele quer manter você o máximo possível lá dentro, né? Hoje as redes, elas brigam entre si para ver quem tem maior views, mais acesso, né? Então, e a gente ali naquele meio. Então, saber ter equilíbrio e dosar é muito importante. Muito importante. Vamos falar do Tributo ao Existencialismo. Fala um pouquinho aí deste livro em específico. Bom, ele foi esse livro, né, que ele nasceu na pandemia, e eu tenho muito respeito pela literatura que está nele, porque eu acho que, acima de tudo, é uma literatura que eu sentia falta. Depois de ler vários livros durante a pandemia, eu comecei a ter um senso de que eu procurava por algo específico e não encontrava em livros. Então eu falei, eu vou escrever, eu quero ler isso, né? Então eu comecei a escrever pensando mesmo na existência humana, né? Quer dizer, o existencialismo é uma questão que foi introduzida, né, por filósofos franceses como Sartre, em que ele questionava, né, a sociedade, o ser humano, né? Ele, na verdade, eu digo que é um ponto final de uma linha que já vinha há muito tempo, em que o ser humano, por muitos anos, a filosofia colocava
o ser humano no centro de tudo, depois passou a colocar Deus no centro de tudo, depois começou a colocar a vida em geral, até que ele chega e fala, por que há de haver um centro? Onde está esse centro? E a questionar realmente o convívio em sociedade. Ele tem uma frase famosa dele, né, que diz que o inferno são os outros, na verdade, né? Porque você não controla aquilo que está além de você como ser humano, mas isso não é para nos assustar, isso é para a gente refletir no que é a fábrica da sociedade, né? O que é esse contexto em que nós vivemos, né? Porque precisamos uns dos outros, né? Então, se eu tenho essa consciência e o outro também tem, nós construímos uma sociedade melhor, né? Então, foi pensando nisso tudo, na nossa relação com o meio ambiente e na minha introspecção e na escrita, que o livro ele veio a existir. Que nasceu, né? A inspiração do nome, Tributo ao Existencialismo. Onde vê essa... Então, depois que eu produzi ele e eu produzi um texto muito específico... Você primeiro preparou os textos? Sim, sim. Sem pensar em nome? Sem pensar em nome, E escrevendo. E que não pensava em um livro, na verdade, né? Não, foram coisas assim, que eu escrevia realmente porque eu queria ler. Então eu escrevia e ficava admirando, né, lendo os textos, assim... Clarice Lispector dizia que ela não escrevia como catarse, para colocar fora sentimentos, mas eu acho que eu sou o contrário. Você já era para expressar. Já era a necessidade de expressar. De colocar para fora. E um dos primeiros textos que eu escrevi se chama Eu Existo. E aquilo ali desencadeou em mim esse processo da existência, do existencialismo, que vai de encontro, né, aquele pensamento também que as pessoas propagam, né, de penso, logo existo. Mas eu fiquei me perguntando, por quê? Penso, logo existo. Será que o meu pensamento ele reflete a minha existência? Porque a gente se coloca às vezes em caixinhas e aquilo que eu penso eu não exponho, porque, né, medo do próximo, medo de mim mesmo. Mas às vezes a gente tem que fazer essa introspecção justamente para alcançar um entendimento melhor sobre si, né? E partindo disso eu escrevi esse texto e no final o tributo é uma forma de agradecimento, né? Prestar honras. Então o tributo ao existencialismo é minha gratidão, né? Pelo entendimento que me proporcionou sobre mim mesmo hoje. Que legal. Agora você acha que o que mudou na sua vida após lançar esse livro? A maneira de você... O Eduardo antes do livro, o Eduardo pós o livro. Hoje eu sou muito mais consciente, eu acho, do que eu quero, das minhas vontades, assim... Eu não faço mais as coisas, porque tá todo mundo indo, vamos sair. Eu entendo e respeito o meu momento de estar só. Acho que é muito importante. Respeito mais ainda, assim, o que é importante para mim, os princípios que eu levo para minha vida e as pessoas que eu quero próximo de mim. E o que é que elas me fazem bem, por que eu quero essas pessoas comigo, né? Além da minha família, meus amigos. Então, eu acho que trouxe tudo isso e, além disso, me tornou uma pessoa mais confiante para falar sobre o que é importante para mim. Eu lembro que meus amigos, hoje, eles me chamam de menino velho, né? Porque... Eu ia falar, Eduardo, que a sensação que eu tenho é que eu estou entrevistando alguém da minha idade. Me senti muito à vontade, viu, Lira? Entendeu, Marquinhos? Eduardo é mais velho que você. A maturidade, né? Porque, na verdade, Eduardo, a maturidade está muito além de idade, né? A gente vê uma pessoa de 100 anos, às vezes, imatura com determinadas situações, né? E vê uma pessoa com 20, como você é o seu caso, sinceramente, como uma maturidade assustadora, né? Porque é só esse entendimento, né, que a gente às vezes leva uma vida, eu não sei se aconteceu com a Lira, com seu pai, mas a gente leva uma vida para expressar realmente, não, gente, é isso que eu quero, as nossas vontades, porque o jovem tem uma preocupação muito grande de fazer o que todo mundo está fazendo, de agradar, não, eu não queria fazer isso, mas eu vou fazer porque todo mundo está fazendo, aí eu vou nesse lugar porque todo mundo está indo, né? Sim. E nesse contexto a gente vê que você é um jovem de 20 anos
já com maturidade de saber o que você, quem é o Eduardo, né? Sim. E o que você quer. Eu me lembro, assim, que durante esse processo houveram momentos de insegurança, né? Porque ao passo que eu lia mais, que eu me desenvolvia, e assim, a leitura ela começa, é como a raiz de uma árvore, né? Ela vai pegando vários ganchos ali ao redor, vai entrando em outros aspectos, como por exemplo música. Meu gosto musical ele mudou muito também, assim. E aí meu gosto musical, o vocabulário, e aí você começa a falar às vezes com pessoas da sua idade, com um vocabulário um pouco mais rebuscado, palavras um pouco diferentes, as pessoas já começam a fazer graça, achar que... É porque a leitura te favorece isso, né? Isso. De você qualificar ainda mais o vocabulário, isso, né? Exatamente. Isso distancia, porque as redes sociais não traz essa maturidade para as pessoas, né? Então aí, aqueles que não gostavam, não se relacionavam com isso, e até às vezes faziam algum tipo de piada em relação a isso, começaram a se distanciar. E eu permiti, porque eu acho que eu preciso estar próximo de pessoas que vejam que eu sou realmente essa pessoa, o menino velho, e que eu me sinto muito confortável sendo assim. Eu gosto de ouvir músicas antigas, eu gosto de ler literatura de pessoas que infelizmente já não estão mais aqui, mas que deixaram um legado. E que, se eu puder fazer qualquer coisa, manter e levar adiante essa literatura, que eu acho que ela pode ser mais rebuscada, mas isso é porque ela tem muito conteúdo, né? Como um diamante bruto, assim. Você vê, parece que dá trabalho, mas você vai lapidando, aquilo ali tem um valor inestimável, né? Então, assim... eu procuro realmente ser fiel a essa pessoa que eu acho que eu sempre fui, mas eu me descobri assim, descobriu durante a pandemia. Durante a pandemia. Então, aí esse é um livro, né? O Tributo ao Existencialismo. E o que assim, nesse livro tem aquela página assim, que você fala assim, nossa, aqui ficou realmente explícito tudo o que eu queria colocar nesse livro? Tem. Então, o livro ele tem vários textos que eu gosto muito e senti a necessidade, né, de encontrar textos que refletissem, né, o que eu sentia e que eu queria encontrar na literatura e não achava. Mas, em especial, teve um texto que, para mim, quando eu escrevi ele foi um momento que eu percebi assim... Eu sou um escritor, no sentido de que assim, eu tenho capacidade, eu posso fazer mais que isso. Assim. No começo, quando eu escrevia pequenos textos, versos rimados, bem simples mesmo, assim, rimas fáceis, havia um conteúdo, mas eu não estava satisfeito com a escrita. E aí eu comecei a entrar mais, e aí foi quando eu escrevi um texto chamado A Máscara, que ele, pra mim, assim, culminou, né, na escrita dele, porque naquela semana em que eu escrevi, eu assisti 2 documentários que fizeram muito sentido pra mim. Um foi da escritora Maya Angelou, fazendo leitura de versos dela, e um dos versos dela, ela fala sobre a máscara que, ao longo dos anos, pessoas que eram escravizadas tinham que usar, no sentido de você sorrir quando você queria chorar, você tem que estar bem quando você estava doente, e tem que estar ali porque era forçado aquela condição, né, que era desumana. Mas aí, depois disso, o escritor Fernando Pessoa, ele também escreveu um texto sobre máscara, só que em outro sentido, no sentido de você não revelar suas emoções. E eu raciocinei nisso e percebi que, na verdade, a máscara sempre esteve entre nós. Ela sempre fez parte da sociedade. Aí você deu a sua versão. E eu fiz a minha versão da máscara. Que eu quero conhecer a sua versão. Pode ler, fica à vontade aí. Assim, no passado, nem sabíamos que a usávamos. Depois, um belo dia, nós a descobrimos. E ao descobri-la e retirá-la, vimos pela primeira vez nosso rosto, com toda a beleza e exuberância, a riqueza da pele, que pela primeira vez se ilumina ao ser tocada pelo sol, e sente-se escorrer através do rosto
a lágrima guardada por milênios. Mas ao olhar mais de perto e encarar por alguns minutos, passamos a enxergar as imperfeições. São cicatrizes deixadas pelo tempo, linhas gravadas por detrás do olhar, lágrimas retraídas e doloridas, nunca choradas, traços ao redor de um sorriso marcado pela dor, e escondido de tal maneira que os músculos simplesmente se esqueceram de como sorrir. São manchas, inchaços, pelos e cor. São formas assimétricas e desproporcionais. E, portanto, por não gostar do que vimos, reinventamos a máscara. Colocamos de volta em seu devido lugar e procuramos esquecer tudo o que se passou, porque ainda não somos capazes de encarar o que existe, o rosto que reside por detrás da máscara. Caramba! Maravilhoso! Adorei a sua versão para máscara. Obrigado. Que legal, né? E assim... À vontade. Esse livro é meu, gente. Esse livro... Aí, Marquinhos, essa é a vantagem do Jô Podcast, tá? E tem dedicatória aqui. Com certeza. Tributo ao existencialismo. Que legal, gente. Para a radialista Jô e os amigos da Rádio Modelo FM. Obrigado pelo apoio. Boa leitura, Eduardo. Com certeza será uma ótima leitura. Eu gosto muito de ler, sabe, Eduardo? Eu gosto de ler, gosto de escrever. Eu acho maravilhoso a gente ter a oportunidade da leitura, né? De entrar no mundo. Eu, ao ler um livro, eu acho muito, talvez seja uma maneira peculiar, né? Eu fico imaginando o que aquela pessoa estava vivenciando naquele momento, né? A gente transporta, um transporte, né? Para não só para a história que está naquele livro, porque você está lendo em si, mas também quem escreveu, né? Qual o momento que ela estava passando? O Eduardo estava na pandemia. Então hoje, depois de conversar com você, eu vou ler esse livro e vou saber que foi um Eduardo que estava surgindo ali, um escritor, né? Um Eduardo que estava nascendo dentro de uma pandemia que poderia estar indo para uma depressão, poderia também tá vivendo lá só sua solidão, poderia estar vivendo qualquer momento, mas resolveu escrever, né? Isso é maravilhoso. Você acredita nessa questão do período da pandemia, que surgiu o escritor Eduardo, que muitos outros escritores também se descobriram ou lançaram grandes, né? Já eram escritores e lançaram grandes momentos, né, nesse período? Sim, inclusive eu conheço pessoas que escreveram e que publicaram no período da pandemia. Conheço e me cerco, inclusive, dessas pessoas. Há um autor que tem a minha idade que também publicou um livro de poesia e eu acho muito bom, assim, na verdade, me cercar de pessoas que a poesia dela é totalmente diferente da minha, mas eu aprendi muito com ela e acima de tudo, assim, ela teve a coragem de publicar independente, né, sem a ajuda de editora. Então, aquilo ali também foi um ponto muito importante para mim, porque eu não considerava. Mas aí, com a ajuda dos amigos, eles liam alguns textos, meus pais também, e falavam, olha, isso aqui dava um livro, né, você deveria publicar. Mas ao entrar em contato com algumas editoras, eu não tinha condições, né, de fazer um investimento com a editora e não tinha um tempo, na verdade, para me dedicar àquilo ali. Então, eu meio que deixei de lado até que ela falou, não, eu vou te ajudar vamos publicar independente também. E foi assim. Essa é uma publicação independente, Eduardo? Isso, é feito pela Wiclap, que é, na verdade, uma editora, mas funciona como gráfica. Então, eles ajudam na publicação mesmo do livro, né, do livro físico. Nossa, e é um livro muito... Eu estou encantada. Eu abri aqui, Marquinhos, eu tenho mania de fazer isso, né? Ainda mais quando se trata... E eu abri em algo aqui que me representa. Todos os sentimentos, né? Eu vou ler. Fique à vontade. Eu acho que não sei se eu leio. Tá falando... Vem alegria, faz-nos sorrir novamente, por uma besteira,
uma bobagem, uma infâmia qualquer. Vai, tristeza, faz-nos chorar, nos afoga em lágrimas, por não sermos capazes de amar. Vem depressa, romance, usa teu amor para nos salvar. Ciúme, inveja, venham todos. Empatia, faz-nos este pequeno favor. Cumpre o teu papel e tens misericórdia. Rouba-nos um sentimento qualquer. Por Deus, não conseguem ver? Nosso sentimentalismo está morrendo. Que frieza, tamanha crueldade, vê-lo morrer e agonizar. Não, não, não. Não posso apenas assistir em silêncio. Sou poeta e não posso deixar tudo assim, do jeito que está. E o que sinto? Não sinto nada? Como assim? É tarde demais? Nada mesmo? Meu Deus, morri? Que lindo, gente! Eu fiquei, assim, eu tenho certeza que eu vou me apaixonar por esse livro, né? Muito feliz aqui em receber você, Eduardo, nesse Jô Podcast de hoje. Aproveitar para convidar o pessoal que está em casa, né, gente? Você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, né? Que você tem esses momentos maravilhosos de conhecer um jovem de 20 anos com um livro tão maravilhoso desse, né? Você pode adquirir esse livro, ele vai falar como você vai poder adquirir o seu livro também. Eu ganhei o meu, né? Marquinhos que lute pelo dele lá, porque o meu... eu vou te emprestar o meu, Marquinhos, para ler poesias como essa aqui. Gente, então, se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva. Se já é inscrito, compartilhe com os amigos, porque eu tenho certeza absoluta. Tem muita gente assistindo o nosso podcast, mas não se inscreveu ainda. Aí tem que contar, né, Marquinhos? Se inscrever, coloca lá, inscrever-se e colocar o sininho, dar o joinha pra gente, para dizer como é que tá o programa, pra gente ter aí um parâmetro, o que a gente pode melhorar. Críticas também construtivas, para que a gente possa melhorar. E é assim o nosso podcast, tá bom? Eduardo, Marquinhos está quanto tempo de programa aí? Aqui a gente é assim, né? A gente tá... porque ele me regula a hora, sabe, Eduardo? Eduardo, ele fica controlando a minha hora. Ele fala assim, você fala muito, você fala mais do que o entrevistado. Aí eu tô... louco, meu! Então, Eduardo... tributo ao existencialismo já está aí, já está. Como é que as pessoas fazem para adquirir o livro? Então, no meu Instagram tem um link lá que você pode adquirir ou pode pesquisar mesmo pela internet. Como é que é seu Instagram? Como? Eduardo o Escritor, tudo junto. Eduardo o Escritor. Se quiser colocar aí, Marquinhos, para dar uma procuradinha pro pessoal. Eu coloco ele em cada situação. Eduardo o Escritor. Isso. Tá no Instagram. Isso. No Instagram. Aí as pessoas podem... Pode adquirir por lá, mas também está na Amazon como livro físico e digital. Então pode pesquisar que está lá. E pela própria Wiclap também pode adquirir o livro físico, que ele vai estar disponível e ele vai chegar até a sua porta. Eduardo, o projeto está pronto, você já está aí participando de vários eventos, feiras literárias, né? E os municípios estão de parabéns, que promovem aí, né, as feiras literárias. Isso é maravilhoso, porque, na verdade, ao promover uma feira literária, você está estimulando as crianças, que é o futuro, a estar de volta para o livro, né, a sair das redes sociais e a ler. Eu até estava contando aqui, né, a gente vai voltar ao assunto aqui, no Globo Repórter, achei muito interessante, a gente falava sobre isso, né? O incentivo à leitura numa cidade do Nordeste, e existe várias situações, né, principalmente interior, que as pessoas estão lendo mais, né? A questão era essa. O Eduardo Lira aí. Pode seguir, Marquinhos, já pode até seguir ele, ó. Vamos seguir. Pode fazer isso também no Jô Podcast, né, Marquinhos? É legal a gente falar sobre isso, ó. No Jô Podcast, o pessoal pode ir lá e seguir também o Instagram do Jô Podcast. O Eduardo Escritor, o pessoal pode seguir, pedir aí, encomendar o livro, ter acesso ao livro. E vai ser muito legal. A gente falava aqui da questão do Globo Repórter, foi de uma bicicleta
né, que o cara sai e queria muito incentivar as pessoas. Olha que ideia, né? Que ideia legal de incentivo. Numa bicicleta, conseguiu doações de livros, coloca na bicicleta e sai, doa. Quantas são as crianças, né, que vêm e têm essa oportunidade de estar tendo acesso à leitura, né, Eduardo? Inclusive, eu acho muito importante visitar livrarias locais, inclusive sebos, alfarrábios, qualquer pessoa, né, que às vezes não tem essa responsabilidade e não tem, na verdade, nem condições de abrir uma livraria propriamente dito, mas abre um espaço em que ela às vezes tinha uma coleção de livros e que decide vender e que outras pessoas vão surgindo. Eu conheço um caso assim, na verdade, em Maceió, em que uma pessoa num bairro um pouco mais afastado da cidade começou a vender livros e hoje se tornou uma livraria local, mas a princípio eram só livros usados mesmo, né? Mas aí vão surgindo outras pessoas que às vezes querem passar um livro adiante, querem receber um novo livro, né? Então tudo isso eu acho que é muito importante, assim, a gente apoiar a livraria local, apoiar a literatura daquela região, né? Eventos com autores, assim, porque isso faz muita diferença. Então, a gente falando aqui do tributo ao existencialismo, o livro já está aí o acesso ao público, né? E a gente faz um convite para que as pessoas adquiram esse livro, né? Não só para incentivar o Eduardo, né? Mas para ter uma leitura maravilhosa mesmo, gente. Um jovem que começou esse livro em plena pandemia, né, termina hoje lançando com 20 anos. Então é um incentivo não só para ele, eu acho que o incentivo maior é para a gente, de saber que eu vou ler um livro de um jovem de 20 anos que ganhou uma maturidade muito legal nessa pandemia, aproveitou o momento difícil para trazer a oportunidade de dividir o momento dele com a gente. Muito, muito bom. Então, aí o tributo ao existencialismo já está aí para todo mundo adquirir. Existe projeto para lançar um próximo? Já está trabalhando no assunto? Sim, então, todo mês eu lanço as minhas crônicas, né, no jornal Tribuna, mas a princípio... Como eu faço para ter acesso ao Tribuna? O Tribuna também está no meu Instagram. Também está tudo lá. Isso, então lá tem o link da matéria. Porque eu tenho acesso todo lançamento que alguém manda para mim, né? Uma fã número 1 que você tem, que te trouxe ao mundo, a minha amiga Lira. Sim, mas a princípio pro ano que vem também eu tenho um livro que já está pronto, na verdade. Ano que vem daqui a 23 dias. Não, mas... mais pro meado do ano. Lá pro meado, final do ano. Mas tenho sim um livro que é um livro de poemas também, mas dessa vez ele é voltado para o Brasil. Ele é uma coleção de poemas que eu escrevi sobre o Brasil, sobre a nossa realidade como brasileiros, sem deixar de ter um pouco dessa pegada do questionamento, né, de você avaliar aquilo que é importante, que acontece ao nosso redor, mas que vai falar muito sobre a realidade que é o nosso país, que apesar de todas as dificuldades, é maravilhoso, né? Assim, tem muita riqueza em literatura e natureza, e eu acho que a gente precisa valorizar mais isso. Agora, Eduardo, a gente está quase caminhando já para o finalzinho, não é isso, Marquinhos? Já está me dizendo ali, mais para o finalzinho do programa. E, assim, eu queria que você usasse um pouco da sua jovialidade, né, para incentivar, né, outros jovens a escrever mais, né, a expressar mais os sentimentos, né? O que você falaria hoje para os jovens que vão assistir o Jô Podcast, estão assistindo o Jô Podcast, na verdade, ou então para qualquer pessoa que às vezes não tem muito acesso à leitura? Eu acho que escrever, na verdade, não é algo que está destinado somente a pessoas que têm um grande acervo cultural, que têm um grande acervo literário, que têm acesso a uma grande cultura e educação. Na verdade, ao longo dessa trajetória da escrita, eu conheci muitas pessoas que vieram, às vezes, em sua maioria, na verdade, de escolas públicas, de não ter acesso à literatura, não ter acesso à cultura,
mas que já sentiam essa necessidade, né, de escrever. E que não é necessário uma pandemia, na verdade, para a gente ter essa oportunidade, né? Se nós reservarmos um tempo de qualidade para expressar em palavras aquilo que a gente sente, talvez no começo nem tudo nos agrada, né? Assim, quando eu comecei, muitos dos meus textos eu achava que não estava bom, que não valeria a pena continuar escrevendo, mas com o incentivo certo das pessoas ao seu redor, vendo, apreciando aquilo ali, você consegue chegar assim a um momento em que a literatura te agrada, né? Assim, eu acho que qualquer coisa que a gente começa a aprender, seja aprender a tocar violão, aprender a pintar, desenhar, aquilo ali não vai começar, você não vai fazer um grande projeto do dia para a noite, né? Mas com coisas pequenas, traços, né? E você vai chegar assim a um resultado final. Então, hoje eu já vejo, na verdade, que existem jovens que foram expostos a muita escrita inclusive nas redes sociais. Eu lembro que no passado o Twitter, por exemplo, já foi muito usado para isso, né, de jovens que escreviam pequenos textos e colocavam lá. Depois passaram para outras comunidades, como o Reddit na internet, entre outras, assim. Então, eu acho que nós temos sim essa capacidade, já é algo que está dentro de nós, porque a gente está escrevendo o tempo todo, só que a gente nunca escreve sobre o que nós queremos, a gente escreve sobre o que nós devemos escrever, né? É falar sobre o dia a dia, sobre o trabalho, sobre atividades da escola, mas tirar esse tempo e ter a oportunidade de escrever sobre aquilo que lhe chama a atenção, aquilo que te move, eu acho que é uma experiência que todo mundo deveria ter, né? Assim, tem uma frase conhecida também que as pessoas falam que na vida você precisa ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro, né? Então, eu acho que faz muita diferença. O livro você já escreveu, já plantou a árvore e agora o futuro a Deus pertence. Isso. Agora, Eduardo, a gente eu me lembrei de uma situação aqui que uma amiga minha falou que ela estava com muitos problemas e tal, e ela procurou uma psicóloga, né? Aí a psicóloga falou assim, olha só, parte dos problemas que você tem, você vai resolver escrevendo. Aí ela falou, escrevendo como? Ela falou, escreva tudo que você sente. Escreva, eu tô com vontade agora de tomar um sorvete. Né? Que esse calorão dá vontade mesmo, né? Enfim, escreva tudo. Aí ela falou que ela começou a fazer isso com muita frequência. Ela criou o hábito, ela melhorou a escrita dela. Ela criou o hábito de escrever não só sobre aquelas coisas, de escrever mesmo o que ela estava sentindo, sentimento, né? Não só os atos que ela estava pensando em fazer e tal. E que ela melhorou a qualidade de vida dela através disso, né? Um conselho que a psicóloga deu dela passar para o papel as coisas que ela estava sentindo. Porque muitas das vezes a gente não tem com quem dividir, né? E o escrever é uma forma de você como se você estivesse passando o seu sentimento para aquele papel, ou sei lá, para onde você estiver escrevendo, né? E é muito real isso, né? Eu achei muito interessante esse depoimento dela. Sim, com certeza. Assim, eu ainda hoje, embora eu escrevo com um pouco mais de atenção, porque eu penso em publicar os meus livros, mas... Hoje você é um escritor e você tem que ser exemplo. Sim, eu tenho uma responsabilidade. Tem outra responsabilidade, sim, né? Sim, mas ainda assim, a escrita, na verdade, ela parte de uma inquietação, né? Assim, uma das minhas crônicas que fala sobre melancolia, na verdade eu falo que a melancolia, quando bem utilizada, ela é uma excelente ferramenta de escrita, né? Uma ferramenta criativa. Pessoas que sentem isso, elas conseguem desenvolver, às vezes pintar um quadro, aprender algo novo. Então, partir desse princípio daquilo que você está sentindo, e às vezes são palavras soltas mesmo, né? Que você começa a escrever ali, e quando você vê, na verdade, você criou um texto e que ele está ali pronto e está falando sobre um sentimento que você quis colocar para fora, né? E você se encontra naquilo ali, porque às vezes aquele sentimento, ele não reflete a sua vida como um todo, ele reflete aquilo que você está sentindo no momento.
mas aqui, como com todo e qualquer outro sentimento, uma hora ele vai passar, né? A raiva passa, a tristeza passa. E aí quando você olha para trás, como eu olho hoje para o Eduardo 2020 e o que ele escreveu, eu me sinto muito feliz e recompensado. Eu me sinto recompensado porque o que ele passou e o que ele viveu me tornaram quem eu sou hoje. Então eu acho que foi uma recompensa. Então eu entendo que a escrita ela tem esse papel mesmo. Que legal, Eduardo. Assim, mais uma vez quero expressar, né? Depois eu vou escrever sobre isso. A alegria de estar recebendo você aqui, a sua família, né? E eu queria que você falasse só um pouquinho, se mudou também, né? O Eduardo do antes e depois com a família com relação ao livro. Sim, com certeza. Eu acho que hoje nós temos um relacionamento muito próximo, né? Assim, muito... Nós já tínhamos, claro, né? Mas hoje eu me vejo mais na condição de amigo da minha família mesmo, né? Tanto da minha irmã, que sempre me apoiou. Você tem uma irmã? Eu tenho uma irmã mais velha, que eu amo muito e que sempre ouviu muito meus textos. Quando eu vinha a inspiração, ela estava ali para me ouvir, para pontuar o que é que ela achava. E hoje, assim, eu me sinto feliz mesmo de passar tempo com meus pais, com minha família, absorver, né, deles e dos meus tios, aquilo que eles já viveram, porque para mim faz parte do meu processo criativo, né? Tudo isso, desde o tio-avô Eduardo, né, que fazia repente, até agora é uma construção de quem eu sou. Então... Tava na veia, na verdade, Eduardo. Né, gente? O tio-avô estava lá, era Eduardo também, aí Eduardo me vem com 20 anos, uma conversa de 50 aqui, conversamos olho no olho, né? Que coisa boa. Eduardo, como eu te falei que eu gosto de escrever, claro que não se compara, mas eu vou ler para você aqui, a gente está chegando no finalzinho. Eu todos os dias, eu sempre deixo uma mensagem, né, no meu Facebook, de bom dia para as pessoas, né? Porque eu acho que as pessoas estão a nos observar, não só o que a gente fala, né? O que a gente faz, as nossas atitudes, né? E foi ontem que eu deixei esse texto e eu agora achei que cabe a esse momento, né? Irradiamos sem perceber tudo aquilo que vai em nossa alma. Mesmo que nos escondamos por trás da mudez, do silêncio, sentimos vibrações constantemente. Quem tem sensibilidade pode captar. Quem nos ama e se importa conosco está sempre atento e disposto a ajudar. E ainda em muitas oportunidades, a providência divina se utiliza desses que estão ao nosso redor para nos enviar conselhos, palavras amigas e emissões de carinho. Sim, o Criador nos fala das mais diferentes formas possíveis. Cabe-nos saber ouvi-lo. Esteja atento. Tenha um dia de luz. Ai, que lindo! Como a gente já está de noite, né? Que a gente tenha... Então, eu também gosto de escrever. Claro que eu não tenho a ousadia de escrever um livro, mas a gente está encerrando praticamente o programa de hoje, mas por que eu falei de mim? Porque eu acho muito importante você vir falar do seu livro, você falar do momento que você passou e expressou através do livro. A gente vai conhecer um pouquinho do Eduardo, escritor nascendo da pandemia, mas do quanto é importante a gente escrever. Quantas pessoas a gente toca com aquilo que a gente nem imagina. Essa mensagem foi para mim. Como assim a mensagem foi para você se eu escrevi algo que eu estava sentindo? Mas não é, porque a gente é usado pelo Criador para muitas coisas, né? E eu tenho certeza absoluta que esse seu livro, Tributo ao Existencialismo, também será de incentivo para outras pessoas escreverem, para outras pessoas. Nossa, o Eduardo, num momento de pandemia, num momento difícil da vida dele, ele escreveu um livro. Ele hoje é escritor, ele hoje vive dessa arte, em busca dessa arte, já está querendo escrever, já está terminando de escrever o segundo, e assim serão muitos, né? Que também você estará aqui para lançar o seu segundo livro, né? Que já está convidado. Então, essa importância também, né? De expressar realmente o que
o que se sente, né? Sim, com certeza. Através da escrita. Eu acho que se eu puder deixar assim para alguém que queira escrever, que talvez já pensou nisso e vai captar alguma coisa desse livro, é que não tenha medo dos seus sentimentos, daquilo que é profundo, porque às vezes tem um texto que fala sobre isso, né, um texto no livro, que a sensação é que você está mergulhando num mar profundo e aquilo causa um medo, causa um espanto, né? É o novo, né? É o novo, a gente não sabe a profundidade daquilo ali, mas não ter medo, escrever, compreender e aceitar esses sentimentos faz com que você se conheça melhor e seja capaz de sobrepor, às vezes, uma situação. Eu, quer dizer, coloquei para trás uma pandemia, mas outras pessoas talvez possam conviver com outras situações, né? Seja uma situação de saúde mental que não está tão bem, seja uma condição emocional, mas com certeza, quando a gente coloca para fora, mesmo, especialmente quando é para o nosso benefício, sem a intenção de publicar nada, aquilo ali tem um poder realmente que a gente não faz ideia. Transformador para a nossa vida. Sim. E para a vida dos outros também, né, Eduardo? Isso mesmo. Meu querido, eu estou muito, muito, muito feliz. Já falei isso 300 vezes, vou continuar falando depois da nossa entrevista também. Eu quero agradecer a sua participação aqui, né? Você saiu da cidade de Macaé, veio aqui prestigiar o nosso Jô Podcast de hoje, trazer esse livro maravilhoso para mim, né? Marquinhos está querendo um também, ele já falou lá, ó, que ele quer ler. Eu te empresto o meu, Marquinhos, depois que eu ler o meu, tá? Depois... Rápida, que você está querendo, você está ansioso para ler. São quantas páginas, Eduardo? Eu acho que são 81. Agora deixa eu ver aqui, gente, estou com o livro na mão, pelo amor de Deus, né? Então, rapidinho ler, né? Não tem a numeração. Não mas é isso, né? Como o Marquinhos falou, um livro fininho. Mas olha, mas com muito conteúdo, Marquinhos. Cada página que você lê, você vai lembrar que o Eduardo foi de superação e que vai te servir de superação para a gente também. Meu querido, parabéns pelo livro, pela história, pela pessoa, pela família, pelo tanto que você vem, já está contribuindo e vai contribuir para essa humanidade, para a gente se tornar pessoas melhores. Muito obrigado, Jo. Muito obrigado por me receber aqui, pelo carinho, pelas palavras também, por compartilhar seus textos. E agradeço a todos que estavam nos acompanhando aqui hoje também. Aqui eu sou muito cara de pau, né? Eu tô diante de um escritor e tô falando que eu escrevo. Olha, gente, eu não sou escritora, não. Eu só dei o exemplo aqui do que eu escrevo, porque o quanto é importante colocar para fora, né? Certeza. As coisas que a gente está sentindo, os sentimentos da gente. E as nossas inspirações também, né? E quem sabe a gente não está inspirando, eu através só de escrever a minha mensagem diária no Facebook, o Eduardo chegando aqui hoje no nosso Jô Podcast, não vai inspirar outras pessoas do outro lado, né, a serem escritores, ou mesmo a colocar para fora o que está sentindo. Com certeza, né, eu não tenho dúvidas disso. Já estou esperando você estar aqui no ano que vem para mais um Jô Podcast. Muito obrigado. No ano de 2024, né? Porque já está praticamente 2024, né? Isso mesmo. Um grande abraço, Eduardo. Muito obrigado. Gente, foi bom demais esse Jô Podcast de hoje. Muito obrigada por ter ficado com a gente até agora. Lembrando que você pode compartilhar. Se você não teve a oportunidade de assistir o podcast inteiro, foi maravilhoso, porque esse menino tem uma história linda para contar. Então, o que você faz? Você vai lá, fica salvo no canal, tá bom? Um grande abraço para você, um grande beijo e a gente volta na próxima quinta-feira com mais um Jô Podcast. Grande beijo e até lá. Tchau, tchau.